Então, a placa vai ter que se organizar novamente para poder causar a cárie. E se, no caso, ela tiver o açúcar. Tá? Então, e a inflamação gengival? Também, o agente causador é a placa bacteriana, só que em forma de tártaro, de cálculo salivar. Tá? Então, qual é, vamos supor, o mecanismo da formação da placa? Esse que eu falei, é a calcificação. Só que após de calcificar a placa, que forma-se chamado tártaro, ela não sai com transformação, só o profissional consegue tirar no consultório. Tá? E se a pessoa passar muito tempo com aquele tártaro, o que acontece? Com as suas consequências? Primeiro, a inflamação gengival. A gengiva fica vermelha, porque a cor natural da gengiva ela é rosa pálida. Não é gengiva avermelhada. Gengiva vermelha é gengiva inflamada. Tá? Que sangra quando passa o fio dental, sangra quando escova. Às vezes, o paciente até quando põe o ar do instrumento, da seringa, a gengiva sangra. Tal o estágio de inflamação da gengiva. Tá? Caso a pessoa não procure tratamento, este tártaro, como eu falei, o tártaro está ali, ele é áspero. Sobre ele se forma um novo tártaro, e aí vai crescendo. E ele não vai crescendo só de, vamos supor, de espessura. O tártaro também ele cresce em profundidade. Ele começa a entrar entre a gengiva e o dente. Tá? Começa a afastar a gengiva e chega no osso, que a gente chama de osso alveolar. Que o dente ele não é preso na mandíbula e nem no osso maxilar. O dente é preso no osso alveolar, que é um osso que existe só para suportar o dente. Tá? Então, quando o tártaro chega no osso alveolar, começa a reabsorver o osso. Tá? Começa a reabsorver o osso alveolar, criando um espaço entre a gengiva e o dente. Já que saiu o osso, está faltando alguma coisa ali, um espaço entre a gengiva e o dente. Tá? Isso vai causar um problema chamado bolsa periodontal. Já vai precisar de um outro especialista, que é o periodontista, que trata desse caso da bolsa periodontal. Que o periodonto é o que forma, no caso, é o conjunto a gengiva, o osso alveolar, as fibras que unem o dente ao osso. O dente não é preso no osso, o dente se une ao osso através de fibras, o dente ele se movimenta. Tá? Por isso que no tratamento ortodôntico, quando a pessoa põe aparelho, o dentista consegue movimentar o dente para o lado que ele quiser. A pessoa faz uma pressão, porque ele não é fixo, ele tem movimento. Tá? E mais o osso alveolar. Todas essas estruturas que eu falei, elas formam um periodonto, que no caso, quando inflama, por isso que é chamada doença periodontal, o termo, a inflamação de doença periodontal, quando a placa, no caso, que é outro irritante, como eu falei, restauração, coroa, prótese, tá? Que apoia no dente, ela começa a atingir toda essa estrutura. Gengiva, osso alveolar e, no caso, a raiz do dente e o cimento, que cobre a raiz do dente, a dentina, na raiz. Tá? Então, só no caso, o periodontista. Tá? Aí, o que é que tem que ser feito nesse caso? Se o dente já tiver um suporte bom de osso, tá? É feito tratamento, uma raspagem, ali é feita até eliminação cirúrgica da bolsa pelo periodontista. Tá? Mas, a caso, Vladimir, que o paciente chega, eu trabalho aqui na Nideua, né? Coincidentemente, aqui na Nideua, eu atendo no Paulo Frota, tá? Ali na Praça da Bíblia. Tá? Aí o paciente chega e diz, doutor, meu dente está mole, né? Porque já está um grau, né, de reabsorção óssea tão grande que não tem mais como o dente se sustentar. Porque, no caso, como o tratamento não foi feito no início da inflamação, como eu falei há pouco, a placa ela vai se formando tanto na largura quanto na profundidade, reabsorvendo o osso praticamente todinho, e o dente fica praticamente sem suporte nenhum. Né? E aí, no caso, a pessoa tirou o dente e também perdeu o osso. Como eu falei há pouco, o osso alveolar só existe porque existe o dente. Se a pessoa perdeu o dente, não tem mais por que ter o osso. E com o tempo, ele some. Ele começa a reabsorver. Começa a reabsorver na própria gengiva. Isso, o povo chama de murchar. Murchou. Exatamente. Não tem mais osso, murchou. Mas o termo é reabsorção, ele reabsorve. Por quê? Porque ele foi feito só para suportar o dente. Como
como não tem um dente, então ele começa a não ter mais função. Ele começa a reabsorver. Em média, após a perda do dente, o osso reabsorve, o osso alveolar reabsorve meio milímetro por ano. A reabsorção é pouquinha. Tanto é que para fazer uma reabilitação, às vezes, as pessoas que são desdentados totais, superior e inferior, às vezes a pessoa chega, não tem mais suporte, que se chama de rebordo, para suportar uma prótese. Né? Porque já passou muito tempo. Eu já ouvi falar isso. Já passou muito tempo, né, que o dente foi extraído, ou então tem uma doença periodontal séria que reabsorveu o osso de repente, porque a absorção causada pela doença periodontal é muito mais rápida que a fisiológica, causada pela perda do dente, que vai sumindo aos pouquinhos. Né? Se quiser, aí o paciente, mas não segura, qual é a solução? Hoje em dia, graças à tecnologia, surgiu o implante, né? Que a pessoa pode colocar o implante, fazer o implante, mas vai depender se existe osso. Se não existe osso, não tem como fazer. Não consegue. Teria que fazer enxerto ósseo para depois fazer o implante. Tá? Então, Vladimir, resumindo, tanto a cárie dentária quanto a inflamação gengival é causada pela placa. Então, se a pessoa evitar a placa bacteriana, a placa, em estágio de placa, como escovação dental, ela consegue evitar as duas, no caso, doenças principais da odontologia. Certo. Bem, gente, nós estamos aqui com o nosso programa AmazonCast, o nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro programa. E você, internauta, se tiver alguma questão, uma dúvida, quiser fazer uma pergunta ao Dr. Renato, você pode entrar no nosso Face e mandar sua pergunta, que o Dr. Renato vai responder com toda a certeza. E nós estamos aqui também com o Otávio Leão, um grande amigo, que está nos assistindo aqui no camarote, aqui no nosso estúdio. Otávio Leão, quer fazer uma pergunta ao Dr. Renato? Bom, é daqui mesmo? Bom, doutor Renato, eu perguntaria se tem uma forma de algum alimento agredir a raiz dentária de tal forma que ela perca a consistência da segurança na gengiva. Senhor Otávio, obrigado pela pergunta. No caso, como eu falei ainda há pouco, o dente ele é preso pela raiz do osso alveolar. Tá? Então, para ele ser abalado a ponto de perder, no caso, esse agente etiológico, esse causador, ele tem que atingir o osso alveolar. Tá? E como ele pode atingir o osso alveolar? Como eu falei ainda há pouco, através do tártaro, né? Ele começa a crescer na vertical, causando a inflamação da gengiva, chegando ao osso e absorvendo o osso. Segundo, no caso, uma inflamação gengival, causada por uma prótese mal adaptada, uma coroa, uma restauração, que também vai causar um problema periodontal. No caso, vai inflamar a gengiva, a inflamação vai chegar, no caso, no osso, vai começar a absorver o osso. Mas também existe, questão de alimento que o senhor perguntou, tá? Um alimento, ele pode, no caso, causar isso. Mas em que condições o alimento pode causar uma inflamação gengival e começar o dente doer ou ficar com mobilidade? É uma condição chamada síndrome do septo. Tá? O que é isso? Os dentes estão em equilíbrio dinâmico. Em equilíbrio. Eles têm que estar encostados um ao ladinho do outro, tá? Sem espaço entre eles. Tá? Por que os dentes têm que estar assim? Né? Porque na mastigação, principalmente os de trás, quando a pessoa tritura o alimento, tá? O que acontece? O alimento ele escorre pelo dente, desce pela frente e massageia a gengiva. Tá? Se a pessoa tem espaço entre os dentes, principalmente os de trás, como eu falei, principalmente os de trás, o que acontece? O alimento, em vez de escorrer sobre o dente, ele começa a entrar entre um dente e outro. O alimento, principalmente alimento fibroso, carnes, no caso, e verduras, legumes. Aí sim, ele vai começar a machucar a gengiva,
né, machucar a gengiva, causando aquilo que eu falei, inflamação gengival, causa uma dor muito grande, essa síndrome, por isso que é síndrome do septo, porque causa vários sintomas, né, e também inflamação gengival, que é o sinal, tá? Ele vai começar a causar inflamação gengival, dor, né, até se irradiar a dor, fica localizada, ela se irradia, tá? E começar a, como eu falei, formar uma bolsa periodontal, afetar a gengiva do dente, e vai chegar no osso, tá? Para causar a resorção do osso. Mas ele não existe um alimento específico que possa causar isso. O alimento só pode causar isso se, no caso, a dentição não estiver, como se diz, com um ponto de contato, que é um dente encostado no outro, tá? Que é para o alimento ser triturado, escorrer e massagear a gengiva, e não entrar entre um dente e outro. Tá? E aproveitando a pergunta do senhor, também tem uma coisa que causa isso, a escovação errada. Tá? Porque eu sempre gosto de aconselhar a escovação que vem da gengiva para o dente. Tá? A cerda da escova na vertical virou para baixo até a ponta do dente que terminou. Ou seja, os dentes superiores de cima para baixo, os de baixo para cima. E só aquele, o chamado trenzinho, escovinha, o dente de trás tem a superfície de mastigação. Tá? Não se escova na vertical, como eu sempre gosto de falar para os pacientes, não se escova na horizontal, aonde tem gengiva. Tá? Por quê? Porque ela começa a retrair pela perda daquelas fibras que unem a gengiva ao dente. Tá? Porque depois que a gengiva retrai, tá? Ela não volta para o lugar. Tá? Só através de enxerto. Ela retraiu. Né? Aí vai começar a expor a raiz. A raiz não é coberta por esmalte. Só que é coberto por esmalte é a coroa, como eu falei ainda há pouco, que é o tecido mais duro do organismo. Tá? Depois do esmalte tem a dentina, tanto na coroa quanto na raiz. E a raiz é coberta por cemento, tá? Que é um tecido muito mais fraquinho. Ele tem que estar coberto pelo osso e pela gengiva. Tá? Esse cimento ele gasta facilmente com a escovação. Por quê? Como eu falei ainda há pouco. O creme dental tem substância abrasiva. Foi feito para ser usado no esmalte. Às vezes a pessoa, de tanto escovar errado, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? A gengiva retrai e a raiz gasta, deixando o dente sensível à água, tá? Ao doce, ao ácido. É a clássica propaganda da Sensodyne, que a pessoa pede para colocar, no caso, um gelo no café que está quente. Né? Porque tocou ali tem uma sensibilidade, ou seja, tem uma hipersensibilidade. Sensibilidade, o dente quente, uma água gelada incomoda. Aí o dente fica com uma hipersensibilidade. Tá? Mas voltando à sua pergunta, um alimento específico que possa causar isso não existe. Tá? Existe qualquer alimento, principalmente alimentos fibrosos, carnes e legumes, se o dente não tiver ponto de contato. Doutor, nós temos aqui uma pergunta da Ana Maria, lá de Canudos. Ela está perguntando se uma prótese mal colocada, mal instalada, ela causa algum problema físico ou dores, qualquer coisa no paciente. Qual é a idade dela? Ana Maria. Ana Maria, obrigado pela pergunta. Boa tarde. Sim, certamente vai causar. Né? Em termos de odores, nem tanto porque, se for uma prótese, no caso, vamos supor, uma prótese removível, não italiano, removível. O que é que acontece com a prótese removível? Tá, a pessoa põe ela para se alimentar, se alimentou, tá? E após a alimentação ela tira a prótese e faz aquela, no caso, procedimento. Fio dental, escovação, limpou os dentes. E vai ter que limpar, lavar a prótese fora da boca. É aquele removível. Tá. E o que é aconselhável? O aconselhável é se escovar uma prótese, no caso, com a escova e não se usar creme dental. Porque o creme dental, como eu falei ainda há pouco, ele tem micropartículas, né, sólidas que riscam, né, geralmente o acrílico. E hoje em dia se usa prótese removível de silicone também, tá, que é um material muito mais delicado. Tá? Então, essas micropartículas, se for escovada